O Tribunal Regional Eleitoral cassou mandatos e tornou inelegíveis envolvidos em fraudes nas cotas de gênero nas eleições de 2020 nas cidades de Santana do Acaraú e Nova Russas. É aquela história de mulheres que foram usadas como candidatas laranjas para ajudar a eleger outros parlamentares. As informações chegam agora com Diacis Lira. O Tribunal Regional Eleitoral manteve nesta quarta-feira a cassação do diploma de candidatos e candidatas por fraude ao percentual de cota de gêneros nas eleições 2020 nos municípios de Santana do Acaraú e Nova Russas. No julgamento sobre as denúncias de fraude nas eleições à Câmara Municipal de Santana do Acaraú, o voto do relator, o juiz David Sombra Peixoto, foi acompanhado por todos os membros do Pleno. O relator seguiu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e declarou a inexigibilidade por 8 anos e a cassação de diplomas a partir das eleições 2020 de Antônio Arthur Silva Tomás, das candidatas Ana Paula Carneiro, Maria da Conceição Carneiro e dos candidatos Francisco Cleiton Carneiro e Francisco Jonathan dos Santos Vale. Da leitura dos autos, segundo o juiz David Sombra Peixoto, constata-se que a candidata Ana Paula Carneiro não declarou nenhuma despesa referente a atos de campanha. Já a candidata Maria da Conceição Carneiro realizou gastos simplórios de apenas R$ 81,25 em relação a R$ 2.000 obtidos como receita pela candidata. Em Nova Russas foram punidos com cassação de registro e inexigibilidade por 8 anos Lara Souto-Maior de Moura, Maria Samara de Souza Jovita, Silvânia de Souza Jovita, Maria Martins Bezerra de Carvalho, Maria Fátima de Souza Frota e José Roberto Alves da Costa. Com informações da Rádio FM 91,1 de Guaraciaba do Norte para o Jornal Alerta Geral, informou Diacis Lira. Outras ações também com pedidos do Ministério Público Eleitoral para cassação e suspensão de direitos políticos de candidatos envolvidos em fraudes eleitorais em 2020 continuam tramitando no Tribunal Regional Eleitoral. E essa discussão, jornalista Beto Almeida, acontece, se arrasta desde as eleições de 2020 e estamos a caminho de 2022 e que nós tenhamos no próximo ano as mulheres que irão entrar na campanha para disputar um mandato à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, rejeitando esse rótulo de candidatas laranjas e rejeitando também qualquer esquema, qualquer manobra que as coloque no constrangimento do uso indevido do dinheiro do fundo eleitoral. Está aí mais um mau exemplo que sai das eleições nos municípios de Nova Russas e Santana do Acaraú. É por isso, Luzedor, que ainda tem aí uma relação, se somar, dá em torno de 10 municípios que ainda enfrentam problemas com a justiça eleitoral, lógico, entre outros temas, mas principalmente com essa questão de manipulação na cota de gêneros, ou seja, na fraude, no uso de mulheres como laranjas para poder complementar exatamente o percentual de 30% exigido para a participação feminina na política. E nós já temos mudanças na legislação eleitoral, é bom que se diga, porque foi aprovado que as mulheres agora, os partidos, aliás, não vão mais se pautar naquela história de que, por exemplo, terão que reservar 30% do fundo partidário, do cotão do fundo partidário, para as candidaturas femininas. Agora vai ser uma espécie assim de incentivo inverso. Ou seja, vai ter a maior parte do fundo partidário aquele partido que conseguir levar o maior número de mulheres a se candidatar e obter voto, ou seja, vai ser o chamado voto dobrado. Para cada voto que der para a mulher, o partido vai poder contar 2. Isso vai mudar esse cenário, Luzenor? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Aqui vai o seguinte aspecto. As mulheres, não tenha dúvida, elas precisam sim entrar na política. E não precisam, eu vejo assim, essa questão da cota de gênero como algo que tem que ser conquistado, mas as mulheres também têm que colocar na cabeça o seguinte: tem que ser poder mesmo de igualdade. Ah, é difícil? Claro que é difícil, não é fácil, mas principalmente as mulheres não se sujeitarem a emprestar os seus nomes para que partidos políticos ou candidatos mal intencionados utilizem sua disposição para fazer esse tipo de fraude, Luziano. As entidades municipalistas já estão com uma nova agenda para pressionar o governo federal e o Congresso Nacional a mudarem regras do decreto 10.656 de março deste ano,
que impõe o monopólio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica na gestão dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Os prefeitos e governadores, jornalista Beto Almeida, reclamam que com esse monopólio do BNB, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, não há atrativo nos leilões para gerenciamento por parte de outros bancos das contas de salários dos servidores municipais. Qual é a implicação na vida dos servidores? Qual é o impacto na conta ou nos cofres das prefeituras que não têm a oportunidade de vender a conta salário, a folha salarial para bancos particulares? Afinal, tem muitos bancos particulares que hoje prestam um serviço bem melhor do que a Caixa Econômica Federal, do que o Banco do Brasil. O servidor não perde nada, claro. Ele vai continuar com o seu salário numa instituição financeira, num banco. O que muda de forma significativa é para o município ou para o governo, porque a partir do momento em que ele tem o controle da gestão daquela folha de pessoal, Luciano, ele chega, ele abre um edital, faz uma licitação e a instituição financeira que der o melhor lance passa a administrar aquela folha. Qual é o problema? É que hoje os profissionais da educação, os professores, eles são pagos com verba do Fundeb. O dinheiro do Fundeb tem um percentual significativo para pagamento da folha de pessoal. E aí, o Banco do Brasil e Caixa Econômica tem um decreto que está valendo desde março desse ano, que diz o seguinte, que a gestão desses recursos do Fundeb tem que ser exclusivamente pelo Banco do Brasil, o pagamento, e Caixa Econômica. Ora, qual é o interesse, por exemplo, que um Bradesco, que um Itaú vai ter, Luciano, em entrar num leilão para disputar, por exemplo, uma folha de servidores da educação de qualquer governo, de qualquer município, se lá vai ter que retirar, por exemplo, a parte no que diz respeito a pagamento de salário? Ele vai administrar só o quê? Os contratos que sobrarem, os pagamentos de serviço. O que pesa mais aí para a instituição financeira é exatamente trazer a folha de pessoal, porque quando traz o servidor, ele já cria uma carteira de cliente. A partir dali ele vai poder fazer empréstimo, ele vai poder fazer vender seguros, enfim. É um mundo de negócios que se abre também para a instituição. Não tem nada de ilegal, é bom que se diga, tá? Isso aqui, o que os municípios estão tentando, na realidade, é ampliar uma forma de engordar o seu caixa de forma legal, inclusive porque esse dinheiro, quando o município ele faz um leilão, ele abre essa possibilidade, dizendo, de vender a sua folha de servidores para um banco. O que acontece? Ele recebe em contrapartida um dinheiro. Esse dinheiro o prefeito vai poder utilizar em serviços, em gestão, que não ser necessariamente com recursos vinculados para a saúde. Ele pode usar da maneira como ele quiser. Sem ter essa folha de pagamento, não vai ter banco privado interessado. É essa a questão. Então tem uma luta para isso. Agora, eu entendo no princípio do que eu quis entender que era uma forma que o governo teria encontrado, o Ministério da Educação, para se resguardar em relação ao mau uso da verba do Fundeb. Só que isso não muda nada, porque a fiscalização dos bancos aos bancos pode ser feita do mesmo jeito, não só pelo instituto que libera a verba, que reúne e que distribui a verba para o Fundeb, mas também pelo próprio TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E outra, jornalista Beto Almeida, era até uma oportunidade, já que existe esse monopólio da Caixa Econômica Federal e principalmente do Banco do Brasil, para continuar administrando a folha salarial de muitos municípios do Ceará, e o Banco do Brasil poderia também ser pressionado a reabrir as agências nas cidades em que teve as unidades explodidas, alvo da violência, e simplesmente ignorou em muitos municípios do Ceará, em muitas cidades do interior, a reabertura dessa agência. Aí você sabe o que acontece? Agências. A dificuldade que isso gera é que, por exemplo, em várias cidades aqui do Ceará não tem mais Banco do Brasil, não tem Caixa Econômica. Vou só citar um exemplo aqui bem rapidinho, Luciano, rapidinho. Lá, eu que estou indo com constância aqui pro Vale de Jaguaribe, por exemplo, em Itaiçaba, a agênciazinha do Banco do Brasil lá fechou as portas, meu amigo. Então, lá em Novo Oriente também, Beto, o Banco do Brasil foi alvo da ação criminosa e até hoje não reabriu. E para finalizar o bate-papo político, Beto, bem rapidinho. É porque já estourou o tempo. Aí, mas sem dinheiro, sem essas agências, o professor vai continuar recebendo o seu dinheiro via Caixa, via BB, vai ter que ir, sabe para onde? Para outra cidade, para receber.
Você nos chamou a atenção que nesta semana avançou a discussão dentro do governo federal para prorrogação do auxílio emergencial, que hoje beneficia 26 milhões de brasileiros e acaba agora no mês de outubro. Mas há intenção e há uma articulação para o governo prorrogar o benefício por mais alguns meses e nessa nova fase, incluindo já em votação no Congresso Nacional. O governo chegou à conclusão de que não dava para deixar, por exemplo, as pessoas, os autônomos, o pessoal que está desempregado hoje, literalmente na chuva, porque acaba, como você bem disse, em outubro o pagamento do auxílio emergencial. Dentro do auxílio emergencial hoje tem todo mundo que recebe o Bolsa Família. Só que muita gente pode confundir. Nem sempre quem recebe quem recebe o auxílio emergencial é beneficiário do Bolsa Família. Então o pessoal do Bolsa Família tá tranquilo, tá ok, vai dar tudo certo para eles. E quem recebe só o auxílio emergencial? Esse povo, Zenô, está preocupado. E o governo sabe que isso tem impacto na vida de pessoas que estão hoje desempregadas, que estão vivendo, Zenô, de bicos, literalmente, e que precisam de um benefício social. Então, para completar isso daí, o governo quer incluir agora dentro da PEC dos precatórios. Não é qualquer assunto, não. Por que isso é interessante? Porque, primeiro, é uma medida constitucional. A PEC é um projeto de emenda à Constituição. Já quebraria a resistência do Ministério da Economia de dizer que não tem recursos para isso. Ora, vai ter e agora legalizado. Eu acho que é o seguinte, saída existe para ampliar, para estender o pagamento do auxílio emergencial. A questão aqui é só boa vontade. E o governo está demonstrando que pode chegar a esse bom entendimento.